A paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor por esse versículo que nós vamos entender nesse texto. Que Jesus estava falando com Nicodemos. Nicodemos era um príncipe e ele vai até Jesus para poder ali aprender do mestre algumas coisas que estavam dentro dele, alguns questionamentos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos entender que quando ele se aproxima do Senhor, ele já chega dizendo, bem assim, ó, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for de Deus. Amém? E se não for com Deus, e se não estiver com Deus, louvado seja o nome do Senhor, estou aqui parafraseando. Mas o Senhor Jesus, ele explica para ele de uma forma que não era bem o que ele queria ouvir, mas de uma forma que o que ele colocou e passou para ele, aquilo inquietou Nicodemos. Ou seja, Jesus fala para ele assim, ó, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo, Nicodemos, não poderá ver o reino de Deus. Jesus estava dizendo aqui que para fazer as coisas que Jesus fazia, era necessário nascer de novo. Que para entender as coisas que Jesus fazia, era necessário passar pelo processo de Deus, nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Aqui Jesus estava pregando para ele, falando que era necessário do batismo, era necessário ser também cheio do Espírito, ou seja, era necessário aceitar Jesus como Senhor e como Salvador para poder estar gozando e entendendo essas coisas espirituais. Que o que ele tinha, que era o conhecimento, que ele era príncipe, né? Ele era de uma religião, ele era religioso, mas era só na base do estudo. As coisas do Espírito eles não compreendiam, como muita gente não consegue entender a ação do Espírito. E o Senhor aqui nesta manhã nos explica, para isso acontecer, é necessário nascer de novo, para que o nosso entendimento venha a ser aberto por Deus, para que possamos entender as coisas espirituais. Aleluia, porque as coisas espirituais não têm nada a ver com as carnais, é totalmente diferente. E ó, detalhe, nós não conseguimos ver com a nossa visão, com o nosso olho carnal. É necessário que o Espírito de Deus venha revelar a nós. Louvado seja o nome do Senhor. E mais adiante, onde eu li aqui, irmãos, é tremendo que Jesus fala para ele: olha, Nicodemos, você está vendo o vento? Você está sentindo o vento? Vou aqui parafrasear para os irmãos poderem entender. Você está ouvindo o barulho da voz dele, a gente escuta o vento, mas se você olhar, você não consegue ver, mas você sente quando ele passa, e era isso que Jesus estava falando. Quem vive do Espírito é assim, você ouve, você sente, mas você não consegue ver. Quem é que consegue ver o Espírito Santo de Deus? Mas nós conseguimos sentir e ouvir a voz dele. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, pela misericórdia dele, tem me dado essa graça, irmãos, de poder estar ouvindo os conselhos do Espírito Santo de Deus, porque ele fala conosco. Aleluia. E era isso que ele estava querendo dizer aqui para Nicodemos entender. Só que ele explicou de uma maneira que aquilo ficou confrontado dentro de Nicodemos. E nós vamos ver mais à frente que Nicodemos, ele toma um outro posicionamento. Ele já não se encontra com o mestre no escuro, porque aqui ele foi se encontrar com o Senhor no escuro, né, na noite, vamos dizer assim. A gente vai ver um posicionamento de Nicodemos ajudando a levar ali perfumes, né, para poder embalsamar o corpo de Jesus. Ali ele já se apresentou no dia, ele já teve um outro posicionamento. Se até na morte de Cristo ninguém sabia que o coração de Nicodemos foi encontrado por Cristo, ou foi acessado por Cristo, ou que Cristo pregou para ele, aleluia, abriu o entendimento dele depois de um tempo e depois da morte de Cristo, porque a gente viu ele ali já, aleluia, com um outro posicionamento, também se colocando do lado para poder ali fazer o seu papel, que era embalsamar, perfumar o corpo de Cristo. E por acaso alguém tem amor por um corpo? Que não seja aquele que serve, aquele que entendeu os mistérios de Cristo? Amém? Que Deus te abençoe.